A eletrificação no Brasil está sendo feita sem grandes incentivos fiscais. Como, por exemplo, a Europa fez, Estados Unidos fez, às vezes 7 mil euros para quem comprasse um carro eletrificado. A gente sabe que a população de São Paulo aderiu muito ao ônibus elétrico. Ela tem os benefícios, com silêncio, com conforto, sem escapamento jogando fumaça preta. Quem vai comprar o nosso carro tem essa segurança lá no aplicativo de falar, olha, o meu carro está valorizado, eu quero outro Raval, porque eu gostei da marca, eu sei que vocês estão cuidando de mim. Eu tenho um mercado no Brasil muito importante para picapes, SUVs também grandes, 7 lugares. Então a gente viu essa realidade, nós temos esse produto, então a gente pegou e falou, olha, vamos trazer para o Brasil. E nessa realidade, o melhor produto é o diesel. Está começando mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Hoje não é diferente. Você que está nos acompanhando aí semana após semana, sabe que aquela dose de mentoria semanal vai vir com força e eletrificada. Essa semana a gente vai continuar a nossa série sobre eletrificação no Brasil e eu estou recebendo aqui Ricardo Bastos. Querido, muito prazer em te ver pessoalmente aqui. Já tinha comentado com o Fernando, ele tinha falado super bem, vários outros amigos nossos em comum já tinham me falado muito bem de você. Foi uma grata surpresa e, muito feliz de poder ter aceitado o meu convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Robson. Um prazer estar aqui com você, né? Participando do Mentoráveis. Acho que você já me explicou bastante aí dos teus projetos, dos planos. Sensacional. Acho que vai ser uma boa conversa, como sempre, aí, que eu tenho acompanhado aí o que você tem feito. E, para mim, na verdade, é um prazer estar aqui com você e poder a gente levar um pouco mais aí da eletrificação. Ricardo, você é presidente da... Vou falar um pouquinho sobre o Ricardo para você entender o tamanho da mentoria. Então fica por aqui, não vai embora, assiste até o final, porque depois não vai te arrepender. Não vai dizer que eu não avisei, né? Ricardo, você é presidente da BVE e diretor de Relações Institucionais da GWM Brasil. Sim. Já teve passagem por Ford, Toyota, Anfávia? Porra, Associação dos Fabricantes. Esses nomes assim acabam me complicando. Brincadeira. Anfávia. E, cara, é um grande influenciador na tomada de decisão com relação à infraestrutura automotiva no Brasil já por mais de algumas décadas, né? Como é que você vê esse momento nosso aqui? Já viu que a mentoria, o currículo desse rapaz aqui não tá para brincadeira, né? Mentoria não vai ser fraca hoje, mas eu queria que tu falasse para a gente, já para começar, você participou da abertura de algumas fábricas, negociações ambientais. Cara, tem todo um ecossistema ali dentro do automobilismo que você já faz parte há algum tempo. E eu queria que tu falasse como é que começou a tua jornada dentro do automobilismo, dentro dessa infraestrutura nacional. E aí a gente começa a falar um pouquinho mais pela eletrificação depois ali. E quando a gente fala de mentoráveis, a gente gosta de ouvir um pouquinho da jornada do nosso empreendedor, do nosso executivo, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho da sua jornada pra gente. Tá bom, obrigado, Robson. Obrigado até pelos comentários, né? Muito maiores aí do que o que a gente efetivamente tem realizado. Mas acho que é uma grande oportunidade. O setor automotivo, ele traz uma paixão muito grande, não apenas quando a gente vê o produto, os consumidores, né? A gente sabe que é um segmento aí da indústria muito forte, né? Que mexe com o desejo, mas também nosso, que aqui a gente trabalha na indústria também, é algo que entra no sangue, né? Entra a gasolina, etanol, diesel, eletricidade, enfim, hidrogênio mais recente, mas enfim, de toda forma, é muito apaixonante a indústria automobilística. Eu tive a oportunidade, ainda em Brasília, minha origem vem ali do Cerrado, ali, Goiás, Sim. mas morei muitos anos em Brasília e entrei nesse setor em Brasília, obviamente para fazer relações governamentais, né? Ainda com outros locais, mas a Ford foi quem me deu a oportunidade de vir para São Paulo, depois Toyota, enfim, tudo mais, e aí também ampliando esse conceito. Né? Hoje eu digo que você não trabalha só com o governo, a gente trabalha um trabalho de stakeholders, é o que a gente monta, é o que a gente tem feito lá na GWM agora principalmente, né? E na BVE também. Mas é assim um pouco dessa história. Eu acho que a oportunidade nessa jornada de participar da construção de políticas públicas, né? Que acho que é muito importante. O Brasil tem uma indústria forte,
uma indústria que produz efetivamente veículos aqui, né? Exportamos bastante, já chegamos a ter no nosso mercado 3 milhões e 800 mil unidades, né, vendidas aqui, então um mercado muito grande, exportamos, tem ano aí, mais de 500 mil veículos para o mundo inteiro praticamente, já exportamos para mercados mais relevantes no passado, e eu acho que a gente tem até chance de voltar por alguns acordos internacionais que o Brasil fez, por exemplo, com a União Europeia. Legal. Então eu acho que esse trabalho, o meu trabalho sempre foi nessa área institucional, mas de novo, se a gente não vender carro, a gente não atinge os objetivos, né? Então a gente tem sempre que trabalhar com essa visão. Como que, do ponto de vista institucional, a gente trabalha para ajudar os negócios da empresa a serem, obviamente, mais rentáveis, mais profícuos aqui no Brasil e na região. Isso é bem interessante que você falou, Ricardo, porque o Brasil sempre fala em potencial, né, cara? A gente sempre tem potencial para ser isso, potencial para ser aquilo, potencial para chegar aqui, potencial para chegar lá. Em algum momento a gente deixou de planejar isso a longo prazo? Olha, esse é um ponto importante. A gente está talvez aí na terceira política brasileira de 5 anos, são um período de 5 anos. Começou com o Inovar Alto, né, que foi uma política ali de 2012, se eu não estou muito enganado, 2013. No primeiro momento, essa política veio até com viés protecionista, né, foi um momento que se aumentou ali o imposto contra importações, principalmente asiáticas, não apenas chinesas, mas de uma forma geral asiática. Então é uma política que nasceu protecionista. Depois de 5 anos nós tivemos o segundo capítulo chamado Rota 2030, que aí o viés completamente diferente, não mais com essa coisa de proteger mercado, de fechar mercado, mas de atrair investimentos. E a gente está na terceira fase dessa política agora, que é o MOVER, que é a Mobilidade Verde e Inovação, e que o viés agora é completamente tecnológico. Como trazer para o Brasil, numa visão de longo prazo. Eu acho também que não vai ser só 5 anos, a gente vai ter uma quarta política com certeza, e essa expectativa do setor. Né? E os novos investimentos que estão chegando no Brasil, entre eles o nosso, da GWM, vem com esse espírito. Né? Já adquirindo uma fábrica para começar a produção antes de vender o primeiro carro no Brasil. Legal. Então a gente adquiriu essa fábrica no final de 2021, que é a Iracemápolis, uma fábrica que era da Mercedes-Benz, tinha sido fechada 1 ano antes. Nós adquirimos essa fábrica com a ideia de produzir mais à frente. E inauguramos ela em agosto de 2025, praticamente 4 anos depois. Mas durante esse período, nós tivemos, durante o ano de 2022 e um pedaço de 2023, preparando a nossa rede de concessionários, preparando os nossos produtos, principalmente o Raval H6, que foi o nosso carro-chefe e hoje é o nosso líder de vendas. Sim. Então nós preparamos muito para chegar nesse mercado e começar a nossa jornada de vendas somente em abril de 23. Então assim, foi um período de mais de 1 ano, quase 2 anos de preparação, para que a gente começasse essa jornada também buscando atender o consumidor brasileiro, que além de uma indústria forte, nós temos um consumidor muito exigente. Então isso nós estudamos muito, não só a GWM chinesa aprendeu com isso, mas a GWM brasileira, que veio fazer parte desse projeto, trouxe essa bagagem para a GWM. Que, olha, o mercado brasileiro, você tem que cuidar dele, você tem que cuidar do seu consumidor, você tem que dar garantias, você tem que ter um pós-venda. No caso de vendas também, a gente se propôs a fazer uma jornada completamente virtual, onde o cliente pode adquirir o veículo e receber o veículo na casa dele. Né? Obviamente tem a entrega técnica, mas toda a jornada pode ser virtual, sem precisar ir numa concessionária, embora a grande parte, mais de 90% das nossas vendas, passem pela concessionária. As pessoas ainda querem ir lá, querem ver o carro, querem experimentar. Então essa indústria é apaixonante, como a gente falou no início, mas é também uma indústria muito exigente. Então eu acho que o Brasil, com essas políticas, e principalmente agora com o MOVER, ele consegue trazer um capítulo que eu acho que faltava nos anos anteriores, que era o Brasil também ter a última tecnologia que o mundo hoje está praticando na indústria automobilística. Então, vamos lá, para quem ainda está um pouquinho confuso, quando a gente fala de eletrificação no Brasil, a gente está falando de veículo elétrico puro, híbrido ou uma transição gradual? Qual é o modelo que agora você acha que é mais realista para o nosso mercado? Olha, eu defendo todas as possibilidades da eletrificação. Eu acho que você tem espaço para os híbridos, que muitas vezes é a porta de entrada
para quem quer experimentar a eletrificação, mas no começo até dúvidas sobre a questão do plug-in, que é você usar ele na tomada, enfim, qual o benefício. A bateria, quando você fala da bateria, isso encarece um pouco mais o carro, né? Um carro híbrido é mais barato que um híbrido plug-in, porque aí precisa de uma bateria maior. Um ingrediente mais caro dessa tecnologia é a bateria ainda, mas então eu acho que o híbrido ele serve como ali o contato inicial, aquele primeira experiência que você já pode ter a experiência elétrica em menor, uma distância de uso menor, uma autonomia muito curta ainda, mas resolve como experiência. Quando você vai para o híbrido plug-in e para o elétrico, aí eu acho que você tem nesses dois aqui a melhor combinação. O híbrido plug-in ainda permite, quando você não tem uma infraestrutura completamente disponível para quem precisa viajar um pouco mais, não só o trânsito urbano, mas também majoritariamente urbano. Eu, por exemplo, uso um híbrido plug-in e praticamente só abasteço ele quando eu vou lá em Goiás, quando eu vou visitar a minha família. Então, uso toda a minha jornada é elétrica aqui em São Paulo. Legal. E aí você tem o elétrico também, o elétrico puro, que aí você tem a experiência total da eletrificação. Né? Então, você tem essas três tecnologias que eu acho que todas três são importantes. Nós não temos hoje como dizer assim, olha, amanhã vira uma chave e tudo é elétrico. Não é assim. Né? A gente sabe que ainda tem, por exemplo, campo no agronegócio brasileiro, ainda você tem a questão do diesel ainda muito forte, e o diesel ainda não está tão presente na eletrificação. Então a gente tem oportunidades para todos, mas eu acho que essa combinação da eletrificação, hoje 80% das vendas nesse segmento de eletrificação são de plugins, híbridos plugins e elétricos puros. Tá? E os elétricos puros aí puxados principalmente pelo uso urbano, motoristas de aplicativo, taxistas, quem usa essa última milha, quem está usando muito esse veículo para trabalho, um uso mais intenso, que aí faz sentido, não só para o meio ambiente, mas também para o bolso. Sim, total. E essa é realmente a dúvida que mais o público comum tem, né? Porque eu até estava falando em um outro momento ali, falei, cara, decidi entrar para eletrificação. Vou comprar um híbrido. Porra, tem uma infinidade ali de possibilidades quando se fala de híbrido, que é mesmo híbrido plug-in. Então, tipo, qual é a dica que tu dá? Tipo, vou entrar para o mundo. O que eu preciso entender na minha rotina para poder fazer essa tomada de decisão? Olha, uma coisa boa é esse aumento da oferta. Tá. O que a gente percebeu? Quando nós entramos aqui em 2023, né, nós entramos muito no segmento ali de SUVs, né, um SUV acima de R$200 mil. Né? Então, pegamos um segmento de grande oportunidade que você tinha naquele momento pouquíssimos carros eletrificados ali, híbridos ou híbridos plug-ins, enfim, e os que tinham com um valor muito alto, cobrando um preço muito, porque você tem a questão da oferta e da demanda. Quando nós entramos olhando isso e naquele momento provocamos uma reação no mercado de às vezes redução de preços acima de R$50 mil nos concorrentes que estavam no mercado. E muitos deles até saindo do mercado porque viram que não tinham condições de competir. E nós chegamos com uma equação lucrativa, com a nossa rede de concessionários, hoje até indicados pela Fenabrave, uma das redes mais felizes, o segundo lugar em satisfação da rede de concessionários, pesquisa da Fenabrave com todas as concessionárias do Brasil. Então a gente consegue, ao mesmo tempo, nós estamos bem com um negócio saudável, nossa rede de concessionários saudável e nossos clientes felizes, porque eles conseguiram ter acesso a carros altamente tecnológicos. Não estamos falando apenas da eletrificação, mas também todo o conjunto de diversão ali dentro, multimídia, sensores, segurança. Né? A gente sabe que muitas vezes aquele monte de câmeras ali, sensores, você evita pequenas colisões ou até mesmo evitar uma travessia de um pedestre ou de uma bicicleta na frente. O carro tem frenagem automática, uma colisão que poderia ser pequena, mas custosa. Então todos esses benefícios vieram atraídos pela eletrificação, porque o mercado naquela época não colocava isso nos carros. E a gente teve essa disposição. Essa é até uma pergunta um pouquinho mais polêmica sobre isso, aí, porque quando a gente fala de atraso, né, a gente tem marcas tradicionais no Brasil que não sei porquê, né, não entrei nessa seara ainda, mas vou tentar,
não trouxeram para cá a tecnologia, enquanto a gente viu agora essa enxurrada de marcas chinesas. A GWM realmente é um baita case, né? É um dos que eu mais gosto cada vez que eu estudo. Pelo jeito que fez também, eu sei tipo, a logística de guarda-chuva, de várias segmentações dentro do mesmo guarda-chuva, acho isso bem legal. Tem uma coisa que eu não sei se a maioria sabe, mas que eu achei incrível, que é a comunidade que vocês criaram. Vocês têm uma plataforma interna dos usuários, né? Então as pessoas ficam se comunicando ali, fazem parte daquilo, fazem foto. Cara, é um Instagram, grosseiramente falando, é um Instagram da GWM, sim, onde o cara... E eles trocam informação, ficam felizes, tem pontuação, tem um monte de coisa. Eu achei aquilo fantástico, acho isso fantástico. E até um modelo a se copiar, no bom sentido. E você sabe que não é só para elogios e para... Sim. Eles nos cobram muito ali. Claro. E a gente acompanha muito o que eles falam do nosso carro. É uma baita ferramenta de resposta. De feedback direto. Exato, para melhorias do produto no final, né? Sim. E a partir do momento que o consumidor lá vê que você escutou e apontou, cara, porra, aí a fidelização é muito mais efetiva, né, desse cliente final, né? E aí até vem essa pergunta com relação a toda essa demora dessas grandes marcas. Eu acho que o Brasil está realmente atrasado na eletrificação, porque, óbvio, a gente está vendo as marcas todas entrando, a gente já tem aí uma ascensão de quase 10% da frota, né, vendidos são eletrificados, mas ainda tem um campo gigantesco. Sim. Né? Então acho que o Brasil está realmente atrasado na eletrificação, ou parte da indústria realmente se acomodou atrás daquele discurso que infraestrutura, incentivo fiscal, não tem, vou deixar para depois, vou esperar. Onde é que tu acha que parou isso aí? Olha, talvez os meus colegas lá na BVE vão até ficar um pouco chateados comigo, mas eu acho que o Brasil está num bom ritmo. Está no ritmo certo. A eletrificação no Brasil está sendo feita sem grandes incentivos fiscais, né? Exceto a gente teve no primeiro momento ali, que está acabando até julho desse ano, o incentivo do imposto de importação. Que ele foi 0% em 2023 e a partir de 2024, ou seja, a gente já está desde 2024 no cronograma de elevação e ele vai chegar, hoje ele está em torno de 28%, 30%, ele vai chegar a 35% ano que vem. É um incentivo que ajudou? Sim, foi muito bom no começo, principalmente na nossa jornada. Quem está chegando agora não tem esse benefício mais, porque ele está chegando a 35%, mas o Brasil nunca foi um incentivo, como por exemplo a Europa fez, Estados Unidos fez, às vezes 7 mil euros para quem comprasse um carro eletrificado, um plug-in. Então primeiro, a nossa eletrificação está sendo feita em cima de bases reais, porque também quando você tira o incentivo fiscal, quando ele acaba, que aconteceu na Europa, Estados Unidos, a China está dando um sinal de que vai fazer alguma mexida lá, já está fazendo. Quando você tira o incentivo, é normal que o mercado caia ou o ritmo de crescimento seja menor, que é o que a gente está vendo nos outros países. Não está efetivamente caindo, deixando de vender eletrificados. O ritmo diminuiu. O Brasil sempre foi um ritmo estável, um ritmo crescente. Não estamos mais dobrando o mercado, como a gente começou, se voltar 10 anos no tempo, eram 1.000 unidades, 1.000 e poucas unidades vendidas aqui. Vamos chegar a quase a 300 mil unidades esse ano de 2026. Então, quando a gente olha essa jornada, é uma jornada muito rápida e que agora ela está num crescimento em torno de 25%, foi o que a gente cresceu ano passado, 26% para ser mais preciso, 25% esse ano no mercado de eletrificados, que é muito bom. É muito bom. Então e também atrás disso essa indústria da infraestrutura também vindo junto. Tenho associados lá na BVE que estão super felizes com os projetos de instalação de carregadores, de produção de carregadores no Brasil. Então uma indústria nova de eletrônica que o Brasil está podendo agregar na indústria automobilística. Então eu acho que o nosso ritmo ele está bom, poderia ser melhor, claro, se a gente tivesse mais apoio. Olha o exemplo de Brasília, o Distrito Federal, que tem o IPVA zero, já há mais de 5 anos. O mercado hoje, Brasília chegou a ser agora no ano passado, final do ano passado, a cidade no Brasil que mais vendeu carros eletrificados, superando São Paulo, Rio de Janeiro. Mas aí a gente fala essa taxa de redução do 0% para eletrificados ou 100% puro? Eletrificados. Brasília tem a melhor legislação. Ela trata a eletrificação de uma forma completa, porque ela permite essa experiência do cliente, ele entrar no híbrido e depois de algum tempo ele já está num elétrico, no híbrido plug-in, enfim, você permite essa jornada de uma forma mais suave e até mesmo mais incentivada. O dinamismo disso, como eu falei para você, as vendas hoje 80% estão concentradas nos plugins.
Tá? Embora o híbrido seja mais barato, Sim. mas quem quer a experiência elétrica, quem gostou da experiência elétrica, ele vai cada vez mais para esse lado de cá, ele vai para os plugins. Então é natural que o incentivo ele tem que ser dado para todas as tecnologias, todas as três segmentos, né? Mas que a gente sabe que no final, quem experimenta um carro eletrificado cada vez vai querer mais a experiência elétrica no carro. O híbrido, vamos chamar o híbrido padrão ali, que não tem a tomadinha, né? Normalmente o cara tem realmente só uma economia de combustível no final da conta. Né? O plug-in, aí sim, você já tem uma tomada onde se você realmente tem uma jornada, uma rotina urbana, cara, você quase não usa combustível fóssil. Né? O meu carro tem 170 km de autonomia. Eu carrego ele a cada 3 dias praticamente. Eu rodo aí 30 km, às vezes menos, mas tem dia até um pouquinho mais, mas em média 30 km por dia. Eu carrego a cada 3 dias, até 4, uma vez por semana. Pois é. Né? Então se torna muito mais atrativo mesmo. Sim. E econômico, de certa forma. Né? Pô, se você conseguir montar aí um sistema em casa de energia solar, por exemplo, nossa, perfeito. Aí nunca mais gasta aí não gasta R$1 para se mexer de um lado para o outro. Né? Mas eu perguntei isso porque, cara, a parte da infraestrutura e do atraso, porque tem países menores que o Brasil, por exemplo, que avançaram muito mais nos BEVs, por exemplo, né? Então por isso que eu fiz essa pontuação, né? O porquê será? Porque tu falou, pô, Brasília é 0% no IPVA, né? Sim. Curitiba, se eu não me engano, estava em 1%. 1,6, 1,8. Alguma coisinha assim. São Paulo, eu lembro que era o híbrido, mas os híbridos produzidos em São Paulo tinham um incentivo maior. E flex. E flex que são porque da cana, e a gente entende. Né? Isso, entende naquelas, né? Pô, poderia ser algo mais... A gente não entende, quer dizer, até hoje a gente, como a BVE, nos posicionamos muito forte para que o incentivo de São Paulo também incluísse os elétricos. Sim. Né? Então acho que faltou ali alguma coisa, por isso que eu elogio muito a legislação lá do Distrito Federal. Acho que é uma referência para ser considerada, e porque essa jornada ela trouxe... tem outros fatores também, o perfil de renda do Distrito Federal, a cidade muito plana, isso também favorece muito o uso da eletrificação, mas é claro que quando a gente fala nos incentivos fiscais, num país que tem essa carga tributária que nós temos, qualquer sinal do governo, a resposta é muito grande, é muito imediata. Eu até entendo um protecionismo do governo estadual aqui, no sentido de, cara, vamos priorizar os nossos produtos internos, mas para o mercado, de uma forma geral, né? Mas a gente tem uma coisa boa também aqui em São Paulo, acho que a gente tem que elogiar, que é o rodízio. Sim, né? E o rodízio ele é para todas as tecnologias. Mas é da cidade, né? Da cidade de São Paulo. Uma coisa muito positiva. Eu trabalhei, inclusive, nessa legislação lá atrás, começou lá ainda na prefeitura quando era da gestão do prefeito Kassab, mas ela foi adotada na gestão do prefeito Haddad, que hoje é o ministro da Fazenda. Então, até para aí a gente fazer o reconhecimento de quem concedeu esse benefício, foi dessa forma que a gente conquistou na época. Para você que não é de São Paulo, não entende o que é o rodízio, quando fala de rodízio, é que assim... não é churrascaria. Não é churrascaria. Não... calma aí, que não sabadou ainda. Ainda não. Cada final de placa, o número final da placa, ele corresponde a um dia da semana que você tem um período que você... Nos horários de picos, normalmente, que é das 6 da manhã às 10, isso. Né? Você tem que não pode andar com o carro no centro expandido, e depois das 5 às 8 da noite você não pode andar com o carro naquele dia específico. Lá, final 1 não pode andar na segunda-feira, final 2 e 3 não pode andar na terça, e assim por diante, né? De segunda a sexta. Então isso acaba diminuindo um pouco o trânsito da cidade, acaba melhorando um pouquinho da mobilidade do paulistano, que é complicado, e aí os elétricos obviamente também diminui, né, porque é horário de pico, muito carro poluindo ali ao mesmo tempo, então ele acaba dando uma você dissolvida. Tocou um ponto da poluição também e do trânsito, que foi importante. Como é que as pessoas faziam para escapar ao rodízio, né? Obviamente você pode usar táxi, ônibus, enfim, transporte coletivo, mas uma das formas era ter um carro velho, um carro... que muitas vezes estava na garagem lá, sem muita manutenção. Pior ainda. Muito poluente e às vezes até
podendo provocar algum acidente ou não, ou pelo menos quebrando aí e causando congestionamento nas ruas. Pior ainda as vias, Exatamente. Então hoje você tem a solução dos eletrificados, você consegue ter esse efeito de poder circular, né? Mas permitindo também que você acabe no final, não tenho dados para falar se o balanço é esse, mas você no final acaba tendo um trânsito mais harmônico e até menos congestionado do que você tinha antes desse benefício dessa legislação. É interessante se olhar para isso, sim. Mas vamos lá, Ricardo, quando a gente fala do ecossistema da eletrificação, no teu ponto de vista, assim, até pela Ambev, quem que você acha que está ficando de fora dessa conversa no Brasil ali? Será que é, sei lá, energia, infraestrutura de recarga, cadeia de fornecedor, regulação ambiental? Quem que está ficando de fora nesse caminho que pode prestar um pouco mais de atenção nisso, que tem mercado? Olha, eu acho que oportunidades são grandes. Eu vou falar primeiro um pouco dessa parte mais crítica. Eu acho que a gente teve um movimento muito bom, recente, nos últimos 2, 3 anos, mas a parte de autopeças do segmento aí da indústria, né, da cadeia de fornecedores, no primeiro momento bastante preocupado, reativo, que é natural, né, com uma tecnologia nova que o Brasil não dominava, chegando com a força que a eletrificação vinha no mundo. Olha, amanhã todo mundo vai acabar o carro a combustão, e a gente sabe que não é assim. Até por esse entendimento, hoje a gente tem um diálogo muito mais forte com a indústria de autopeças brasileira e até uma indústria que está realmente sendo crescendo com integrantes aí que estão vindo, por exemplo, do segmento de eletrônicos. Né? A gente tem hoje no carro uma quantidade de equipamentos eletrônicos que essa indústria nacional está sabendo que ela pode, em algum momento, até uma brincadeira, uma jogada que se fala, vão trocar o escapamento por uma câmera, um sensor de contato do carro e tudo mais. Então você pode sim avançar bastante. E isso foi perceptível. É um elogio que eu faço porque é um movimento que aconteceu. Quando a gente olha oportunidades, pensa que hoje você pode, e não é que o posto de gasolina ele vai desaparecer. Acho que não, a frota é gigante que a gente tem. Tem tempo ainda tem aí com certeza muitos anos para quem tem um negócio de abastecimento de combustível. Mas também é uma oportunidade para o posto de combustível tradicional ter a sua unidade ali de abastecimento, principalmente de alta voltagem. Os postos eles já estão preparados para receber equipamentos, porque eles já têm toda a instalação, a infraestrutura dele preparada para receber carregadores rápidos, que hoje é a grande oportunidade. Com esse volume de plugins que nós temos, inclusive os híbridos plugins, eles já são preparados para operar também com carregadores rápidos. Então é um negócio que está crescendo, mas eu acho que ainda é oportunidade muito grande, mas tem que ser bem estudado. Não é montar um ponto de recarga em qualquer lugar, colocar um carregador isolado. Tem que ser pensado. Você tem regiões onde você tem uma demanda maior. Você tem hoje os motoristas de aplicativo, né, que podem fazer a primeira jornada com abastecimento em casa. Se tiver ainda placa solar, é interessante. Mas ele vai precisar dar essa carga de oportunidade na jornada. Nas estradas, eu acho que a gente viu um movimento, mas ainda está um pouco centralizado no sul, sudeste. Eu acho que o Brasil é muito grande. Por exemplo, pegar o exemplo de Brasília, você tem ali a possibilidade de crescer essa infraestrutura e está crescendo, né? Eu tenho visto o crescimento, mas eu chamo a atenção porque ali é uma oportunidade. Uma oportunidade de trabalhar com essa infraestrutura que a eletrificação está demandando. Quanto mais cedo você chegar, quanto mais cedo você capacitar para isso, mais rápido você vai ter retorno. Tenho exemplos dentro da BVE, muitos associados que estão crescendo e às vezes dobrando de tamanho de um ano para o outro. Trabalhando e muitas vezes não só em projetos abertos, públicos, mas frotistas que estão trabalhando hoje com grandes frotas de eletrificados, de carros elétricos ou veículos de vans elétricas, que permitem um ganho muito grande. Quando você compara o custo do quilômetro rodado de você tendo um carro a combustão diesel, vamos dizer, nesse trabalho, contra principalmente um carro elétrico, chega a ter 5 vezes menor o custo do carro elétrico. Ainda tem a manutenção, que você não tem filtro de óleo, não tem uma série de coisas que você não troca. Essa dinâmica, eu até entendo de repente os postos, porque não é que eu entendo, né? Eu queria entender de ti também com relação a valores mesmo, sabe? Tipo, quanto custa hoje para eu ter um ponto de recarga? E quanto isso vai me render? Quando é que eu vou conseguir ter ROI em cima desse, sabe? Então, eu fico olhando pelo lado do dono do posto, será que eu vou incentivar ou é um lobby o contrário? Cara, não, continua com
com a combustão porque minha margem é maior, né? Então, óbvio que tem outras coisas. O cara parou o carro ali para abastecer o elétrico ali, dar carga. Porra, ele vai na loja de conveniência, ele vai consumir alguma coisa. Você pode realmente construir uma infraestrutura maior para poder absorver muito mais esse cliente, de repente até com uma margem maior. Como é que faz para pesar essa balança? Olha, essa é uma análise que cada profissional, né, cada interessado, empreendedor, Sim. ele tem que fazer. Porque você, individualmente, porque são projetos às vezes muito customizados. Sim. Eu já vi exemplo de projetos aqui que você tinha diferenças que representavam até 50% a mais ou a menos que você conseguia salvar se você usasse os carregadores corretos. Então. Né, os equipamentos certos para a demanda que você tem. E hoje a velocidade também da tecnologia é muito grande. Né? Quando a gente pega não só a bateria, mas os carregadores também. Hoje você tem carregadores muito potentes, muito fortes, mas você talvez não precise de tudo isso. Os estabelecimentos, como você falou, eu vejo até mesmo farmácias hoje colocando um carregador, muitas vezes é um carregador lento, que às vezes vem até de graça no porta-mala, né, gratuitamente, grande parte das empresas, nós oferecemos aí o Wallbox, né, chamado carregador de parede, que você dá de forma gratuita. Muitas vezes até esse, um equipamento um pouquinho melhor, que custa ali 10 mil reais, 15 mil reais, e você põe, instala e você tem clientes indo lá carregar e é 15 minutos, meia hora, já dá um pouquinho de carga. Se colocar um carregador um pouquinho mais rápido, vai ter ainda mais ganho no sentido de atrair clientes para poder carregar. Difícil é controlar. Eu acho que é exatamente isso, porque eu acho que fugindo um pouco desse ecossistema realmente de eletrificação, tu pega uma academia que bota lá um carregador de 7 watts. Cara, isso carrega quase nada, mas para ele é um brand. Temos um carregador elétrico. Sim. Só que, cara, chega lá, uma hora não carrega nada, né? Então, tipo, acaba funcionando. O brasileiro, né? Sim. o brasileiro tem uma saída de, pô, eu vou trazer, vou posicionar, só que é isso, acaba não carregando. Então, a função verdadeira aí, obviamente, o proprietário tem que entender o que ele está colhendo ali, né? Porque também vem para os postos, pô, se eu botar lá um carregador de 15, putz, o cara vai ficar um tempão lá, a experiência dele vai ser ruim, não é legal, né? Então ele precisa realmente ter algo que, não precisa também ser o 400 lá, o 400 watts, aquela recarga de 5 minutos, mas... Intermediário. Mas pode ser um intermediário ali que realmente fica sustentável para os dois lados. Sim, né? E a gente já quebrou, Robson, aquela questão de que o carregamento ele é gratuito. Isso foi no começo dessa jornada, quando você tinha em shoppings, supermercados, vários lugares, o pessoal colocava mesmo, olha, vem aqui, às vezes você ia lá, deixava teu carro 3, 4 horas, ia num shopping center, até você tem o que fazer, cinema, tudo. Mas não é esse o propósito desse carregamento de oportunidade. Ele tem que ser cobrado, ele é um negócio. Sim. E aí você tem que fazer o investimento. O caso da academia, por exemplo, você pode ter um carregador gratuito para atrair também. Mas se você põe um carregador que você talvez não precise nem pagar por ele. Tem empresas que fazem isso e elas cobram pelo serviço de recarga. Então você pode ter a pessoa que vai lá 1h30, às vezes até 2 horas, gente que passa mais tempo, às vezes à noite, ou vai, vou carregar meu carro aqui e estou resolvido. Às vezes não tem o carregamento em casa, ou está viajando, né? Então quer aproveitar para... Então você tem várias oportunidades, mas isso precisa ser estudado, para que tudo é um negócio, precisa ter um planejamento, né? É um ecossistema de eletrificação, é por isso que a gente está aqui falando, né, dessa série para você sobre eletrificação aqui no Mentoráveis, né? E com esse currículo aí, escuta, se já não segue o nosso perfil, aproveita, já começa a seguir, porque não acabou ainda, tem muito papo pela frente e tá ficando bom, né? Vou te fazer uma perguntinha um pouquinho mais sugestiva aqui, cara, sobre a BVE mesmo. Ela representa o futuro da mobilidade ou ela ainda precisa convencer aí um pouquinho mais, já que o seu presidente está à frente? Cara, o que ela está trazendo para o Brasil? Ela representa... Não, cara, isso aqui realmente está trazendo um modelo de gestão aqui que realmente é o futuro que a gente acredita para o Brasil, né? Ou a gente ainda precisa convencer durante o presente nosso. Aqui tem algumas coisas que a gente não conseguiu comunicar, que a gente precisa comunicar melhor. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a BVE mesmo. Tá bom. Eu acho que nessa jornada vou completar agora 3 anos à frente da BVE, mas eu fiz um primeiro mandato para completar de um colega que precisou, teve até um convite para uma outra jornada. E eu estou no meu primeiro mandato de 2 anos,
vou me oferecer aí para ver se aceitam lá na BVE uma renovação. A BVE, o estatuto permite uma reeleição, Legal. Então é uma coisa que ainda precisa ser decidida. A eleição é agora em abril. Daqui a pouco eu devo entrar em campanha, então é um ano de eleição no Brasil, é eleição também na BVE. Mas nós temos um fato também interessante. Esse ano a BVE completa 20 anos. Então essa história da mobilidade, da eletromobilidade, ela não é tão recente assim. Ela já vem de um capítulo grande. Nós participamos de muitos debates aqui, muitas legislações. A gente falou muito de carro aqui, mas a gente teve um pouquinho antes a legislação de ônibus, por exemplo, na cidade de São Paulo, de ônibus elétricos. Passamos aí já de 1.000 ônibus aqui na cidade de São Paulo e está crescendo, porque agora acertamos um modelo aí com a prefeitura, um elogio também ao prefeito Ricardo Nunes, a equipe dele. Eu acho que o ônibus elétrico vai crescer muito em São Paulo, uma resposta à população. A gente sabe que a população de São Paulo aderiu muito ao ônibus elétrico, ela tem os benefícios, quem está dentro do ônibus e quem está fora do ônibus também, com silêncio, com conforto, sem escapamento, jogando fumaça preta. Então, esse benefício é muito grande. A BVE participou disso, dessa jornada. Participamos também dos levíssimos, uma legislação que começou a valer agora na virada desse ano, mas que foi criada há 3 anos atrás, junto ao CONTRAN, para bicicletas, patinetes, todo tipo ali de produtos. Essa parte da legislação foi feita no CONTRAN e é claro que as cidades é que vão definir, né, o uso dos produtos, mas está muito claro que precisa ter placa, que precisa usar capacete, toda a parte de segurança. Isso foi feito no CONTRAN. A aplicação, obviamente, a prefeitura dá aquela última roupagem. Mas a BVE participou disso e recentemente, não posso esquecer que foi o último 1 ano e meio trabalhando com os bombeiros. Legal. Para a gente resolver a questão da recarga em casa, na recarga nos condomínios, nos prédios. Então foi um debate muito intenso, nós tivemos isso, uma preocupação natural, uma preocupação legítima dos bombeiros, de o que é esse sistema de recarga que está chegando. E a conclusão que a gente chegou agora, o carregador na verdade é um equipamento elétrico. Como é um forno de micro-ondas que está ali, como está uma chaleira, um chuveiro, um ar-condicionado, que a gente está no verão agora, então, que na verdade ele precisa seguir os procedimentos e ser instalado com segurança. Mas até isso nós tivemos uma jornada aí, então isso está resolvido agora, está equacionado, mas a BVE está aqui para isso, a BVE entrou para resolver esses grandes problemas, ou equacionar isso, e respondendo à tua pergunta, eu acho que o que a gente tem feito é isso, é mais do que um discurso, um marketing, é a gente trabalhar nas soluções para permitir que os nossos associados, que hoje já são 140 empresas que estão lá conosco, não apenas montadoras, mas também fabricantes de carregadores, de baterias, de autopeças. Temos pessoal de entrega, de delivery, tem o pessoal de aplicativos, está lá conosco também. Então a gente tem um grande número de associados de ônibus, caminhões, carros. Como é que funciona para ser um associado? O que eu tenho? Tem algum... Bom, primeiro, se não entendeu, representa o futuro da mobilidade. Então, vai lá conhecer a BVE, porque tem feito um trabalho bastante bve.org.br. Não perde, não. bve.org.br. A gente vai deixar também no link depois aí fixado. Como é que faz para me tornar um associado? O que eu tenho? Eu tenho que ter algum pré-requisito? Eu tenho que ser realmente, tenho que estar dentro da eletrificação de alguma forma? Qual é o nível dessa minha eletrificação do meu business, do meu serviço? Como é que eu sei que eu sou eletivo? A gente faz uma análise muito simples. A primeira coisa, a gente tem desde startups até multinacionais, empresas gigantes, conosco. E todo mundo ali, quando você tem uma mesma direção, obviamente a gente tem a governança, temos lá os grupos de trabalho, cada um ali no seu segmento, né? Temos até o pessoal que produz lítio, está conosco lá, então a gente tem desde a matéria-prima até o produto final nessa jornada inteira. Para se associar na BVE, primeiro, a gente faz uma análise da vocação da empresa, se é uma empresa que já está instalada, como é que é a reputação dela. Normalmente, todo mundo que está ali, eu até brinco lá na GWM que para ser fornecedor da GWM tem que ser associado da BVE, porque todo mundo é associado. Então, é natural esse meio, está todo mundo conectado. Então, todo mundo se conhece. Mas se não conhecer, o que a gente busca? Algumas informações básicas. Né, como a empresa está constituída, que clientes ela já atendeu, como foi. Isso a gente passa, toda a aprovação de novo associado passa no conselho da BVE.
A gente tem um conselho, né, eu sou presidente, mas a gente tem um conselho que toma as decisões. Então é muito simples. E aí, obviamente, a gente tem lá valores da anualidade, a gente tem uma anualidade que pode ser dividida em mensalidades, mas também não é nada agressivo e tem faixas de acordo com o tamanho da empresa. A gente procura ser muito equilibrado nisso, porque, de novo, o objetivo é integrar e ter forças. O corpo técnico que eu chamo da BVA, a gente tem obviamente profissionais trabalhando conosco, mas o nosso corpo técnico são os nossos associados. São as empresas que oferecem ali toda a participação nesses debates. Por exemplo, a gente trabalhou muito agora com o Inmetro, na certificação de baterias, certificação de carregadores. Você tem um selo, você quer comprar um carregador, você tem ali um selo do Inmetro, garantindo que aquele carregador, pelo menos assegurando que aquele carregador passou por um processo de qualidade, controle de qualidade. Então a gente fez também, a gente procura também, através dessa participação, trazer as melhores práticas. E a gente ter também, obviamente, não quer uma governança sobre os associados, mas a gente quer que também quem esteja conosco esteja fazendo as melhores práticas. Até porque vocês representam, de certa forma, o mercado. Sim. Né? Então se você representa, você tem que dar o exemplo. Os bombeiros, por exemplo, eles falaram, olha, dá para colocar aí que todo profissional tem, pelo menos toda empresa que disponibilizar o carregador tem que ser associado de vocês. A gente falou, não, mas a gente pode ter, obviamente, a consulta aí no nosso site, mas não tem essa coisa de também ter uma reserva de mercado, isso não existe, mas a gente tem, mas obviamente, pode ser um bom pré-requisito. Sim, né? sim. Ricardo, você acha que o Brasil pode ser realmente um protagonista nessa transição energética automobilística? Como é que você está vendo este momento? Assim? Porque eu bati um papo com o Oswaldo, né? Ele falou, cara, tem tudo para que a gente supere, inclusive, os Estados Unidos aí nos carros, né? Em ter os melhores carros daqui a 5 anos. Porque ele tem essa coisa protecionista lá do americano, de os carros chineses não estão entrando, então eles estão fazendo deles, e toda a tecnologia vindo do resto do mundo não está entrando lá, mas está entrando aqui. Né? Então a gente está absorvendo isso e está entendendo como isso está elevando a régua. Né? Então como é que você vê esse momento agora do Brasil? Olha, eu costumo brincar com aquela frase, né? Não sei, não é o ditado, mas é uma frase que que bom que o México está colado nos Estados Unidos. Eu brinco, que bom que a gente está do outro lado do mundo da China. Porque, na verdade, o que acontece? A China está expandindo agora. Então, a China está saindo aí, já tem algumas empresas que saíram do automotivo, falando do automotivo. Há um pouco mais de tempo, não tenho dúvida, mas uma grande expansão agora de empresas chinesas, né? Com capital 100% chinês, em grande parte, mas não só isso. Estão saindo agora, há pouco tempo, 3, 4 anos. Então esse movimento encontra o Brasil com uma indústria automobilística forte, ainda a combustão. Temos também uma coisa muito boa aqui, muito positiva, que é a parte de biocombustíveis, que a gente precisa, e isso é conectado com a eletrificação. Tenho certeza que esse ano, falando agora com a BVE, vários associados da BVE vão lançar produtos flex, com híbridos flex. Então isso vai aumentar a possibilidade de misturar eletricidade com biocombustíveis, o que é excelente. Mas voltando ao caso da China, o Brasil passou a ser uma referência muito boa. Primeiro, pela integração, a China é uma grande cliente nossa. Ela precisa muito dos alimentos aqui do Brasil. Então nós temos a China como um grande parceiro, não apenas para vender para nós, mas comprando muito do Brasil. E ainda pode comprar muito mais quando a gente olha, por exemplo, o caso do café, que é mais recente, né, que é uma grande oportunidade, mas outros produtos. Mas a gente tem a contrapartida, que são os investimentos chineses, além dos produtos. Mas quando a gente olha de investimento, é aí que eu acho que é o grande ganho que o Brasil pode ter. A eletrificação está muito forte na China. Sem dúvida, a China está à frente da Europa, Estados Unidos, Japão, de qualquer lugar do mundo. Não que os outros também estão muito para trás, eles estão correndo atrás. Mas a China fez o dever de casa antes e apostou nesse caminho. O que o Brasil pode ter de vantagem, por estar do outro lado do mundo, é ser uma base aqui, sim, mas ele precisa que as empresas entrem nessas políticas como o Mover, que eu falei, que é o nosso caso. A GWM já entrou no Mover desde 2024, quando o programa surgiu. O programa nasceu em janeiro, em abril nós já estávamos habilitados no programa. Então é importante que as empresas venham, que elas entrem, que elas façam parte dos programas, porque existem regras ali.
regras de industrialização, de transferência de tecnologia. Então você obviamente tem que fazer aqui no Brasil uma cadeia de fornecedores. É esse o projeto que a GWM está se propondo e está fazendo, porque para você ter conteúdo local em carros muito tecnológicos, você tem que ter a tecnologia no país. Então esse capítulo, daí vem a questão do otimismo, né, que a indústria brasileira pode sim tirar proveito disso, né, e eu acho que já está tirando. Se a gente pegar esse ano passado, nós tivemos três fábricas que estavam fechadas, que eram fábricas que produziam veículos a combustão e que foram reinauguradas em 2025 para produzir veículos eletrificados. Então, quando a gente olha esse cenário, a eletrificação para o Brasil já é mais do que uma oportunidade, é uma realidade. Mas ela ainda precisa crescer. Ela precisa chegar na cadeia de fornecedores para que a gente tenha realmente uma base industrial muito forte. A gente fala do flex, né? Tipo, esse, de certa forma, seria o melhor dos mundos, ou o mundo mais limpo. Pega um etanol com eletrificação, cara, aí é poluição aí, tipo, quase inexistente, de certa forma. Se você tiver um motor a combustão, ele tem que usar biocombustível. Eu acho que essa é uma questão, assim, e a gente foge daquela questão, quem é melhor, se a eletricidade é melhor, se o biocombustível é melhor. Os dois são ótimos. E os dois, na medida que eles possam andar juntos, você tem ainda o carro a combustão que não tem a eletrificação, que ele usa etanol, mas você tem o carro elétrico também, que não precisa do motor a combustão, que ele usa energia elétrica, e uma parte da energia elétrica, por exemplo, em São Paulo, é gerada da biomassa, então já tem uma conexão também. Mas quando você tiver o híbrido e o híbrido plug-in, que esses motores a combustão sejam flex, por exemplo, né? Então acho que essa combinação o Brasil tem essa liderança global. Não vou dizer que é só aqui, porque a gente tem outros países também avançando, a Índia. Recentemente eu descobri que a China tem um programa de usar até 10% de etanol na gasolina. É um programa nacional, mas a decisão são das províncias, são dos estados, né? As províncias chinesas. E a gente tem lá 6 províncias apenas usando etanol. Dentre elas a província de Hebei, que é onde a GWM está. Lá tem 10% de etanol. E o que eu fui olhar é o tamanho dessas províncias comparado ao número de população. É quase um Brasil. Nossa. Usando o etanol na China, 10% de etanol misturado. São só 6 províncias. Então, é uma legislação que já existe. De novo, estou falando em coisas que já existem. Quando a gente fala de parcerias, eu acho que o Brasil também pode levar isso para a China. O motor flex, por exemplo, a China está dominando agora. Nossa empresa está desenvolvendo, junto com um parceiro aqui do Brasil, que é a Bosch, que é um fornecedor importante, é uma empresa alemã, fornecedora, parceira da GWM na China também, e que agora no Brasil nos ajudou a desenvolver o nosso sistema Flex para os nossos produtos. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa, até a gente falou um pouquinho lá atrás sobre as marcas tradicionais, a gente, óbvio que eles ainda detêm a maior fatia do mercado. Até eu queria entender, no teu ponto de vista, quando é que isso se iguala ou se ultrapassa, onde é que chega? Porque até eles, né, tipo, pegar uma Ford hoje está trazendo o Territory híbrido, acho que é o híbrido plug-in que está entrando no mercado agora, mas eles já chegam em desvantagem hoje. A vantagem que eles tinham, acho que eles perderam pelo tempo que demoraram para trazer isso para cá, porque a tecnologia já existia, mas deles, né, não sei se o nível da tecnologia, mas agora eles, queira ou não queira, as marcas chinesas botaram a régua muito lá em cima, aonde eles vão ter que dançar para poder alcançar vocês. E como é que você está vendo isso aí? Olha, primeiro eu acho que quem ganha muito é o consumidor brasileiro. Certo, sem dúvida. Isso, eu acho que você tem uma oferta já representativa que vai crescer ainda mais. Nós lá na GWM também não ficamos parados, a gente está se mexendo bastante. O ano passado fizemos 5 lançamentos e esse ano agora estamos projetando 12 lançamentos. Né? Vamos ter não todos carros novos, mas versões e coisas dentro da nossa linha de produtos, mas oferecendo ao cliente mais opções. Né? A gente precisa chegar em alguns segmentos que a gente não está presente hoje, mas isso representa a oferta. Quando a gente olha essa questão de montadoras instaladas ou empresas que já estão mais sólidas aqui no Brasil, quem está chegando, a gente tem alguns modelos, e por exemplo, quando a gente entrou aqui no Brasil,
a gente não quer entrar muito nesse mercado, que é aquele... Eu não vou dizer que a venda para locadoras ou para sistemas seja ruim. É uma venda também boa, desde que ela seja feita com equilíbrio. Mas o que você tem é uma parte do mercado sendo abastecido aí com vendas com um preço muito abaixo do que é praticado para o cliente, e isso depois acaba voltando enfim, a gente sabe que isso afeta na imagem de marca. Mas a gente entrou com uma proposta muito equilibrada. A gente, obviamente, preço único, que é até uma questão poucas empresas fazem, não sei se tem mais alguém, para não dizer que somos só nós, mas preço único como política de Brasil. O que isso significa? Valorização do carro usado. Então, quem compra sabe que só vai encontrar o carro naquele preço. Obviamente, a gente faz também mecanismos de mercado, fazemos bônus, algumas, que aquele de trade-in, né, que é pagar um pouco mais no veículo usado, você fazer algumas ferramentas, juros zero. Então a gente também pratica ferramentas de mercado, mas a gente procura cuidar do valor do carro. Então a nossa venda é uma venda onde a gente controla o preço, nossa rede de concessionários, todos muito felizes. Nós temos o controle do preço e o concessionário não tem um estoque onde ele é obrigado a queimar esse estoque depois de passado um período. Então a gente não tem essa situação dentro da nossa gestão do negócio, dentro da nossa governança da operação com a rede de concessionários. Isso é muito bom, porque é uma estratégia. Por outro lado, eu também não sou muito agressivo em volumes, né? Embora crescer 46% foi o que nós crescemos ano passado, sim ser bastante agressivo, mas assim, é um crescimento saudável, é um crescimento sustentável. Nos ajudou muito a questão da inauguração da fábrica, então uma parte da nossa produção, lembra que o imposto está subindo, vai subir agora em julho, tem o último, no final de junho tem o último aumento, a gente está se protegendo com a produção nacional. Eu acho que assim, a gente procurou uma estratégia de mercado, de trabalhar no Brasil, olhando essas características do Brasil. Então foi muito estudo, e é assim que a gente pensa, olha, ninguém está certo ou errado, cada empresa tem a sua estratégia, mas a gente procurou fazer a nossa estratégia para o Brasil em cima de bases sólidas e saudáveis e sustentáveis, olhando toda essa governança e principalmente o consumidor, quem vai comprar o nosso carro, ter essa segurança lá no aplicativo de falar, olha, o meu carro está valorizado, eu quero outro Raval, eu quero outro Hora, enfim, outro tanque, porque eu gostei da marca, eu sei que vocês estão cuidando de mim. Muito bom. A fábrica está produzindo todos os carros da linha ou tem algum carro específico que ela foi posta em funcionamento para... vou fazer a linha Raval. Sim. O Raval é o nosso carro-chefe, então ele tinha que ser o primeiro, né? Foi assim que a gente inaugurou a fábrica. Mas hoje também a gente tem uma segunda linha que aconteceu ao mesmo tempo, paralelo, que é para produzir os veículos a diesel, que é a linha Power, que é a picape Power P30, e o Raval H9, que é o irmão maior do Raval, mas esse é diesel, e que também a gente entende a realidade do Brasil, né? Quando a gente chegou no Brasil, a gente chegou com o Raval H6 híbrido e com o Hora 03 elétrico. Então a gente chegou com uma Autotec, mas a gente também está aprendendo e aprendeu de Brasil. Eu tenho um mercado no Brasil muito importante para picapes, SUVs também grandes, 7 lugares. Então a gente viu essa realidade, nós temos esse produto. Na China a GWM é líder de picapes, então a gente pegou e falou, olha, vamos trazer para o Brasil. E nessa realidade, o melhor produto é o diesel, né? Nós temos ela híbrida também, plug-in, inclusive lá na China, fizemos test drive com jornalistas agora no ano passado, mas a gente ainda não tem um plano para trazer a híbrida plug-in. Trouxemos primeiro a diesel e ela está sendo produzida aqui no Brasil. E a gente está entrando bem, assim, eu acho que é uma aceitação, é um mercado, é um segmento diferente. Uma barreira diferente, o público é diferente. Muito conservador ali, conservador. Já tem as marcas de picapes que eles gostam. Então a gente sabe como funciona esse mercado. Então a gente está entrando ali, como sempre entramos, procurando oferecer muita tecnologia. Então a pegada da GWM não mudou. 10 anos de garantia, fizemos algumas coisas aí muito importantes para a gente oferecer e tentar atrair esse consumidor para a nossa marca. Cara, muito, muito bacana, muito enriquecedor. Nossa, estamos chegando ao final aqui. Eu vou te fazer uma última pergunta, que eu sei que também está com a agenda apertada, mas por mim eu ficava aqui mais uma semana. Tem muita coisa que eu quero saber, mas se me der a oportunidade, depois a gente volta a conversar de novo, porque realmente tem muito assunto.
Ricardo, se você tivesse que dar um conselho para os empreendedores, para quem está nos assistindo, quer empreender, né, e líderes que querem atuar nesse ecossistema de eletrificação, qual seria? Olha, eu acho que assim, quem está chegando, né, você tem primeira oportunidade de fazer parte de uma empresa, né, que já está instalada e obviamente empreender dentro dessa empresa, né? Eu acho que é uma oportunidade, sim. Tem muitas empresas que estão começando, estão crescendo. A outra oportunidade é obviamente empreender, montar o seu negócio, começar, que pode ser desde um fornecimento de algum item, né, começar a fabricação de algum item pequeno, mas fazer parte de uma cadeia ou de um componente aí, algo muito estratégico, mas olhar essa questão da tecnologia. Não pense mais, eu vou fabricar um cano de escapamento, não é isso. Você tem que pensar hoje que o carro está demandando muita coisa que está no nosso celular. Tá, que está no nosso computador. Componentes, né? Componentes estratégicos, tem uma indústria que está vindo, então você tem grandes oportunidades de buscar parcerias ou mesmo construir uma jornada assim. E, obviamente, tem a indústria ligada aí ao uso do veículo. Como a gente falou aqui, por exemplo, dos pontos de recarga. Né? É uma grande oportunidade hoje você investir. O país é muito grande. A gente olha aqui, às vezes, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, o Sul. A gente ainda tem muitas oportunidades. Mas quando a gente vai, por exemplo, Nordeste, região mais central do Brasil, você tem sim demanda. A gente olha na BVE os dados, a eletrificação está interiorizando no Brasil. Então esses locais vão precisar de carregadores, vão precisar de carregadores de oportunidade, vão precisar de manutenção. Então você tem também a parte de manutenção. Lidar com o veículo elétrico muitas vezes não é com uma chave de fenda, vai ser espetando um computador. Então você tem um outro tipo de mecânico, outro tipo de profissional que vai lidar com isso. Então você tem uma gama de oportunidades, desde fazer parte de alguma empresa até mesmo empreender nesses segmentos que a gente falou. O BVE tem alguns estudos específicos sobre isso, sobre o mercado, sobre valores? Eu quero abrir um posto aqui, um ponto de eletrificação, quanto isso vai me custar? Quanto eu vou conseguir tirar? Qual é a margem, tal? Qual é o ROI? Em quanto tempo? Tem já esse mapeamento ou não? Não, a gente não faz como a BVE, mas eu tenho vários associados que fazem esse tipo de trabalho, que são consultores, que às vezes estão fazendo já projetos que podem ajudar numa modelagem dessa. Mas a BVE vai ter um trabalho interessante. Nós anunciamos na semana passada, assinamos um contrato com a KPMG, que é uma grande consultoria, que vai fazer um trabalho de mapeamento do ecossistema da eletrificação e quais benefícios o Brasil já teve ou pode ter com a eletrificação. Então é um mapeamento da cadeia, do que representa a cadeia de valor, né, o que a gente tem aí nessa indústria que chegou agora, essa indústria automobilística que está chegando, e qual o valor dela para a população, para o Brasil. Então a gente está com esse trabalho, metodologia internacional da KPMG, ele vai ficar pronto agora no meio do ano, que é quando a gente vai celebrar os 20 anos da BVE. E aí oferecer também mais dados para quem está interessado na eletrificação. É um universo que não volta mais para trás. Então, né, segue à frente. Se está pensando, não pensa, cara, vai se informar, vai entender, porque realmente a eletrificação no Brasil chegou para ficar. Sim. Cara, muito obrigado pela tua presença, foi realmente muito bacana para poder te ouvir aqui, poder trocar essa ideia contigo. Quero conhecer mais mesmo, a gente vai falar mais sobre isso depois aí no off, mas muito obrigado pela tua presença. Quem quer te encontrar, poder de repente se instruir, conhecer melhor sobre a BVE, tu falou já o site da BVE, mas sobre a GWM, como é que faz? Olha, é só me procurar, eu estou aí nas mídias sociais, tem o meu Instagram, tem o meu LinkedIn também, que é fácil me achar. Na BVE, como eu falei, www.abve.org.br, lá tem o nosso site de comunicação, muito fácil. Até mesmo dados, a gente tem hoje o ABVE Data, que fornece informações, né? A gente tem informações desde 2012 de toda a jornada da eletrificação no Brasil. Então, até mesmo para consultar informações e para me achar, podem mandar lá que eu procuro, às vezes me dá um tempinho, eu respondo sim, a gente procura atender todo mundo, mas essas informações que você falou, a gente tem uma equipe que, se não responder imediatamente, direciona na BVE empresas ou pessoas que estão interessadas sim em buscar parcerias e até mesmo quem está disposto a empreender. E o GWM está com alguma promoção aí para nós buscar? A GWM a gente vai fazer uma promoção exclusiva aqui, mas a gente começou aí um ano muito bom, janeiro foi muito bom para nós, é
um mês também importante, às vezes você tem férias, tudo, mas para nós foi bom. É um ano aí que a gente tem Copa do Mundo, a gente tem eleições também, um momento muito importante para o Brasil, né? Mas o ano está muito bom, a gente tem aí boas promoções, né? Não promoção de redução de preço, mas promoções com veículos chegando com novidades, acessórios, principalmente na linha Tank, que é a linha aí mais off-road, para quem quer um carro mais divertido. A gente colocou muitos acessórios à disposição, cores novas. Ontem anunciamos aí uma gama de cores novas para nossas linhas, vários produtos. Então é essa GWM. E durante o ano vão ter essas 12 novidades aí que a gente vai lançar ao longo desse ano. Vou perguntar, o 700 vai vir ou não? Em algum momento sim, mas eu não sei quando. Vai que ele solta. Foi um grande sucesso no Salão do Automóvel. Foi todo mundo falou, realmente foi um... enfim. Aguarde e verá. E para você que nos acompanhou até agora, escreve aí, ABVE, o futuro da mobilidade no Brasil. IGWM. Né? Já não é mais o futuro, já não é mais amanhã, o futuro é agora. É isso? É agora. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Vai lá no Mentoráveis, também nos segue nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, onde é que tem mais aí? Aqui no YouTube, no Spotify, estamos por tudo. Se não está seguindo o Mentoráveis ainda, tá ficando para trás também, né? Não é só na eletrificação, tá ficando para trás também na dose de mentoria semanal. Esse foi mais um programa sensacional que eu tive o prazer de bater um papo com o Ricardo Bastos. Semana que vem tem mais. Por hoje é só. Obrigado. Tchau.